Olá, estamos aí então para mais um vídeo, né? O vídeo hoje ele pode ser um pouquinho polêmico, quer dizer, pode não, é polêmico, né? A gente vai falar de feminismo. Não estou fazendo mansplaining, né? Mas explicar o feminismo da forma mais simples que ele é a coisa mais fácil que tem. E eu acho extremamente válido para que as pessoas consigam entender. E aqueles que talvez já acataram uma certa revolta com a causa, devido a algumas situações que serão comentadas aqui, para que eles possam repensar e ver que talvez a coisa realmente possa ser abraçada do mesmo jeito. Vamos falar um pouquinho sobre o radicalismo no meio disso, essa impressão até que as feministas odeiam os homens, a gente vai entender por quê, e também sobre um assunto bem polêmico aqui que aconteceu nesses últimos dias, sobre o feminismo discutido aí no programa de TV, algumas terminologias, algumas curiosidades, um pouquinho da história, bem simples e bem rápida. Espero que isso traga assim uma certa clareza, para você que talvez não entende algumas coisas. De repente eu fui me inteirar e vi que a coisa é bem simples, mas algumas radicais estão transformando isso numa coisa assustadora e as pessoas ficam até meio se repelindo do assunto. Então eu espero que vocês assistam, curtam e depois comentem, Tudo é sempre muito válido, Vamos lá então. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Feminismo, então, é do substantivo masculino, É uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Número 2, por metonímia, seria o movimento que milita nesse sentido ou nessa causa. Machismo, segundo o dicionário, qualidade, ação, modos de macho ou de homem, no sentido ser humano mesmo, valentia ou macheza. Número 2, aí ela tem um sentido informal, que seria um exagerado senso de orgulho masculino, uma virilidade agressiva, uma macheza agressiva. Aí sim ele teria esse sentido feio, o sentido repugnante, não só pelas mulheres, mas pela própria sociedade. Então, assim, se você colocar no dicionário as duas coisas, machismo e feminismo, o machismo pela situação masculina de imposição, e o feminismo já vem agora com uma situação feminina de imposição. Pela língua portuguesa, machismo e feminismo, cada um pelo seu papel na situação toda. Aí, claro, vem a segunda definição de machismo, que é aquela forma exagerada de onde ele vai colocar a mulher como uma subordinada a ele. Aí sim está errado. Então não dá para fazer essa generalização da história, dizer que machismo é num todo ruim, porque o machismo é feio e o feminismo é bonito. Pela língua portuguesa não é assim. Complementando, então, uma definição simples do feminismo, ele seria o quê? É um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias, filosofias, que tem como objetivo comum os direitos equânimes, a igualdade entre homens e mulheres, direitos iguais. E também uma vivência humana por meio do empoderamento e da libertação desses padrões patriarcais baseados em normas de gênero. E ele envolve também diversos movimentos que advogam pela igualdade entre os sexos, por essa igualdade entre homens e mulheres. Além de promover também os direitos das mulheres e todos os seus interesses. Então, essa luta, essa busca por esses direitos, por essa igualdade, isso não é uma coisa recente. Ele veio dividido em algumas partes, chamadas de ondas. A primeira onda ela seria no século XIX, final do século XIX e início do século XX. A segunda onda ela veio na década de 1960, 1970. A terceira ela já foi há pouco tempo atrás, na década de 90, em 1990, e a história diz que ela se estendeu até agora. Como ela deu uma leve amenizada e de repente ela retornou e apareceu assim com mais força, estão dizendo que isso seria uma quarta onda. Dentro do feminismo, aí foram criadas algumas vertentes, algumas situações direcionadas, até meio desnecessárias, Vocês já vão entender por quê, já vou dar minha opinião, por que eu acho que elas são desnecessárias. Mas vamos falar um pouquinho dessas vertentes então. Existe o feminismo negro,
A defesa disso é que a mulher negra ela sofre a opressão duas vezes, né? Uma por ser mulher e outra por ser negra. Tem o feminismo interseccional, que seriam os temas pertinentes às minorias, classe social, raça, orientação sexual, deficiência física. Tem o feminismo liberal, que seria a igualdade entre os gêneros, liberdade de escolha por meio de reformas políticas e legais. Existe também o feminismo radical. Ele diz que gênero é ferramenta social para que aconteça a opressão da mulher pelos homens através da hierarquização entre o masculino e o feminino. Ainda no meio disso, existem até mais algumas, né, que eu acabei nem selecionando. Aí ainda tem umas chamadas univertentes, né, que seriam ainda ramificações dessas vertentes. Uma delas é uma sigla chamada TERF. Essa univertente, ela defende que as trans, elas não podem se auto-identificar como feministas, uma vez que nasceram biologicamente com órgãos masculinos. Então, assim, por que eu coloquei anteriormente que isso era quase uma coisa desnecessária? O feminismo é uma coisa simples, a luta das mulheres pelos direitos, por igualdade, por respeito. Uma causa nobre, uma causa bonita, já vem sendo conquistada, as mulheres já conquistaram um espaço muito grande, acaba tendo dentro dela um preconceito contra as trans. Os homens começam a opinar ou dão uma demonstração que não estão entendendo o significado, porque tem um monte de coisinhas ali no meio. A mulher já reverte isso, né, porque eles não sabem nada, porque vocês não têm direito de opinião. O feminismo negro, a mulher negra está dizendo no meio da história que ela sofre mais opressão do que a mulher branca. Então ali dentro já existe uma divergência, né? Eles pegaram uma causa que é nobre, que é bonita, o sexo é feminino, e estão fazendo uma separação, né? Isso acaba bagunçando e faz realmente com que as pessoas fiquem confusas e acabem de repente não entendendo direito. E daí as mulheres esbravejam, né? Essas mais radicais, né, ficam loucas, né? Porque o homem não entende nada. Aí o que acaba acontecendo? Muitas feministas acabam colocando o homem como o inimigo delas. Os impactos acabam sendo grandes. Muitos relacionamentos acabam desmanchando por causa dessa história toda. Quando a mulher ela se torna fanática pelo feminismo. Em primeiro lugar, existem muitas mulheres que distorcem essa história, distorcem a causa feminista, acabam também distorcendo tudo que o homem fala, porque daí tudo é motivo de briga, e qualquer coisinha estão desrespeitando o espaço delas. Aí existem umas terminologias que as feministas estão usando, talvez você já ouviu e não consegue entender direito o que é. A gente vai dar uma clareza, né? Uma delas chama gaslighting. Seria tortura psicológica, assédio, manipulação, chamar de louca. Eu acabei fazendo um gaslight agora há pouco, né? Mas algumas se comportam como tal que não tem como chamar de outra coisa. Outro termo bem utilizado é mansplaining, que seria o homem sendo ególatra ou condescendente. Ególatra tem a ver com o ego, que não é uma coisa errada, desde que você não passe, claro, em cima do outro. Então não é uma coisa tão ruim. Tem appropriation, que usam bastante também, que seria como se fosse um plágio ou roubar a ideia delas. Outro bem utilizado é manterruption, que é o homem interrompendo a mulher por ele ser machista. Existe sororidade, né, que seria essa história toda, essa união entre as mulheres, irmandade feminina. Aí o que acontece? Você deve ter acompanhado aí vários vídeos, né, sobre uma polêmica que deu num programa de TV, né, onde estava a feminista Kéfera e uma professora que se diz feminista também, a Heloísa Buarque de Holanda. Então as duas estavam ali para falar sobre o feminismo, para defender essa causa no programa da Fátima, e acabou gerando assim uma situação totalmente desconfortável e feia, vamos dizer assim. Aí existem muitos vídeos condenando a Kéfera, falando mal dela, que ela foi grosseira, e para ela se colocar no lugar dela, e aquela história toda. E que a Fátima também não se posicionou, e ela deveria, como a dona do programa, ter tentado contornar a situação, que ela também foi negligente com a história. Da própria Heloísa não se fala muito, talvez, mas é uma senhora, não vamos falar, vamos relevar. Vamos falar sim, também foi ignorante com algumas colocações, com algumas situações, malharam o pau na Kéfera, deixaram a senhora um pouquinho de lado, por respeito tem que ter com todo mundo. Então, diferente da idade, se elas foram desrespeitosas com as pessoas, né, tem que ser comentado sim, no geral. E quanto a Fátima, que foi também, coitada, foi apedrejada,
Se você assistir na íntegra, você vai ver que ela várias vezes tentou contornar essa situação. Só que alguns momentos que ela também ficou perdida, ela não sabia nem o que falar, né? Então a gente vai comentar aqui essas situações, né? Vou colocar aqui alguns pontos, alguns momentos que a Fátima se posicionou, sim. É visível que ela estava de saco cheio com aquela palhaçada que estavam fazendo no palco dela. Como assim, tipo, a feminista ninguém mais tem vez. E foi desconcertante. Você vê que a Fátima ficou meio fora do eixo ali. E muitas vezes ela deu nos dedos, sim. Isso aparece e a gente vai comentar sobre isso. A Kéfera já foi muito criticada. Se você assistir, você vai achar vários vídeos. Ela já fez uma resposta dizendo que ela não foi mal educada, né? Mas ela foi grossa, ela foi superior, ela foi woman interruption, porque ela interrompeu todo mundo a todo instante. Interrompeu a Fátima, interrompeu os atores que estavam no palco, interrompeu a colega dela, né? A professora que estava ali, feminista, interrompeu a plateia, quando a plateia estava dando opinião. É sobre esses pontos que a gente vai colocar. Ela já respondeu dizendo que não. Kéfera, você foi sim mal educada, teu ego estava em cima dos outros, você quis pisar na cabeça de quem pareceu meio leigo no assunto, e o feminismo não é isso. O feminismo é humildade, respeito. Minha filha, não é assim que acontece, não é desse jeito, e sem respeito você não vai conseguir nada. Aí desde o início, já quando chamaram, né, a Kéfera, eu já pensei, puta merda, né, porque a Kéfera só faz cagada. Então assim, não tinha como esperar grande coisa mesmo, né. Aí como tinha a dona Heloísa Buarque de Holanda, feminista, professora, aí eu pensei, puxa, que bom, vai salvar ela, vai dar uma contornada, vai dar uma amenizada, não vai deixar a Kéfera extrapolar. E bem no fim foi totalmente o contrário. As duas estavam assim, ó, com a mesma idiotice nas ideias. Por exemplo, né, a dona Heloísa, ela começou falando o quê? Eu sempre fui feminista, mas eu não eduquei meus filhos como tal, eu eduquei eles errado. Em que sentido era isso? Até meio confuso, né? Mas daí ela explicou. Por exemplo, as crianças. A menina brincar com boneca, o menino brincar com carrinho. Ela disse que ela não fez diferente, deveria ter feito, né? Nesse momento, a Fátima disse assim, se a gente deixar que seja uma escolha deles, não faz mal, né? Não é problema. Se a menina escolher um carrinho ou ela escolher a boneca, tá tudo certo, mas a escolha tem que ser deles. A feminista diz o quê? Ela diz que não, que isso já vem embutido na sociedade, mas na criança não tem como a gente dizer que isso está embutido. Eles não ouviram, eles não sabem disso. Não é na genética que isso vem embutido. Eles quiseram dizer que você tem que meio forçar ele a fazer o contrário. Aí a Fátima deu opinião dizendo o quê? Não deve ser uma coisa imposta. Deixa ele livre para escolher. Aí a professora ali, né, a dona Heloísa, ela disse o quê? Ela disse, pois eu imponho. Bem assim. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai forçar a menina a brincar de carrinho e o menino brincar de boneca. Está errado esse pensamento. Não é assim que funciona. A Kéfera a todo momento concordando, né, para variar. Um homem da plateia uma hora falou assim, eu ajudo em casa, lavo a louça, limpo a casa, trazendo isso para o lado do feminismo. Na verdade, isso é questão de educação. Isso não é feminismo. Você ter uma postura dentro de casa, de ajuda, de auxílio, você quer as coisas limpas, você tem que ajudar a limpar. E aí vem uma questão de educação mesmo. O menino, quando é pequeno, ele já pode aprender isso. Gente, hoje em dia, isso está totalmente mudado, né? Essa coisa do homem chefe de família já acabou. Tantas mulheres chefes de família, o homem está em casa fazendo comida, levando as crianças para a escola, dando banho, cuidando da casa. E a mulher, por já ser empoderada, ela já é mais, né? Ela já estudou, ela já mostrou que ela pode e ela está fora, porque o emprego dela, ela consegue ganhar mais do que ele. Isso é feminismo. Mulheres que se dão respeito, que respeitam os outros, mulheres que têm humildade, mulheres que já lutaram, que batalharam, que estão conquistando as coisas. Agora, aquelas que não fazem nada, além de fazer bagunça só e gritaria no programa de televisão, isso não é feminismo. E outra, estão distorcendo tanto, criando picuinhas no meio, para começar a dizer que ninguém entende nada, que só elas entendem. A causa é tão bonita e elas vão fazer com que as pessoas tenham nojo disso. Né? Porque a pessoa começa a ficar tonta, não consegue entender e acaba ficando com raiva. E não digo isso só dos homens, não. Tem muita mulher que já é contra essa gritaria. Né? Pegam a onda e aí querem fazer um show com um monte de besteira inventada que não tem nada a ver. Voltando na tecla, feminismo, direitos das mulheres, igualdade e respeito. Simples assim. Aí, em um ponto ali da conversa, é importante ressaltar, a Kéfera diz assim que é muito importante o respeito e a igualdade. Né? Deixar isso frisado aqui, porque isso aí foi um pouquinho antes dela começar a faltar com o respeito.
Aí veio um outro rapaz da plateia que colocou assim, ele disse que no papel isso é muito bonito, né? Mas no dia a dia, na atuação, no acontecimento das coisas, no andar da carruagem, de repente não é bem assim e que fica um pouco confuso. Aí ele tem até razão, não tem como a gente tirar a razão dele, né? Justamente por causa dessas radicais, e ele quis colocar isso, né? No sentido mais humilde ali. Nossa, pra quê, né? Uma coisa que de repente muitas pessoas não prestaram atenção, a Kéfera diz assim para ele, explique mais, quando ele começa a falar. Ou seja, ela já estava bolando a aulinha masterclass dela para ela descer o pau em cima dele, porque ela viu que ele era humilde. Mas ela pediu para ele explicar. Quando ele foi explicar, ela disse que ele era o quê? Justamente, mansplaining. O homem tentando explicar para a mulher o que é feminismo. Ele quis rebater, ele disse, não, eu não estou tentando explicar nada. Aí o que ela fez? Ela já tinha sido aplaudida, né, na primeira terminologia em inglês, que ela usou, show, né? Agora está sendo interruption, que é o homem tentando interromper a mulher quando ela está dizendo que não precisa ele explicar o que é feminismo para ela. Aí o pessoal aplaudiu de novo. Nossa, daí ela mijou-se inteira, né? Ela achou que ela já ia sair dali nomeada ministra dos direitos humanos, né? Se bem que a quantas anda essa escolha dos ministros não é nem possível de acontecer. Então assim, ela foi exaltada, né? Ela se sentiu, aí ela se sentiu no topo, né? Aí perdeu toda a compostura, que na verdade quase nem tem. A Fátima, tentando contornar a situação, ela com o microfone na boca dele. Então ela foi até a plateia pedir a opinião dele. E daí a Fátima disse assim, é importante ele dar a opinião dele, porque assim como a dele, tem muita gente que pensa assim, que tem a mesma opinião. E é legal ouvir para poder depois discutir isso. E não tem que ser interrompido, né? Mas a toda poderosa lá quebrou o pau, né? E dá pra ver nessa situação que a Fátima ficou meio desconcertada, né? Porque ela era apresentadora. E a outra disse assim, você não tem que dar opinião, você não tem que falar, você tem que só escutar. Mas a Fátima estava lá perguntando para ele. Então foi uma situação assim feia e desagradável. Só que ele também não se posicionou direito, né? Pelo que eu percebi, ele quis só fazer uma promoçãozinha. Ele não pensou direito e acabou levando a chulapada lá que ele nem esperava. Porque ele quis dizer assim, eu estava apresentando uma peça de teatro um dia numa universidade, desnecessário isso, né? E cutuquei uma feminista perguntando de onde era o banheiro. Ela olhou assim pra mim, parecia que era uma cena da novela O Beijo do Vampiro. Olha que coisa mais sem noção, né? Então o cara era meio devagar também, né? Ele estava precisando da chulapada que levou. Primeiro, ele quis apenas dizer que ele era ator. Ele nem sabia direito o que ele estava falando, porque não dá nem para entender o que ele quis dizer com aquilo. Como é que ele sabia que ela era feminista? E daí a pessoa olhou com uma cara estranha para ele, mas talvez ela tenha olhado com a cara estranha por causa de outros motivos. Talvez ela assistiu essa peça e pela dificuldade de dicção e de interpretação que ele tem, de repente ela tem odiado a peça dele e olhou para ele assim, tipo, nossa, eu vim assistir uma peça e você me pregou uma peça. E outra, não deu nenhuma resposta adequada, né? Feito a Kéfera, de repente, ouvir alguma coisa, assim como ele ouviu coisas que eram desagradáveis, que foram feias, deveria ter feito igual. Olha aqui, como é que era o nome do menino mesmo? Wallace, né? Olha, Wallace, você poderia ter feito o seguinte, olhado para Kéfera e dito, escuta aqui, menina, como que é teu nome mesmo? Hã? Quer o quê? Kéfera. Então, Kéfera é o seguinte, não precisa nenhuma terminologia em inglês para eu definir o que você está sendo. Você está sendo ridículo e mal educado. Porque a opinião dos outros nem sempre tem que ser igual à tua. Você não sabe o que é feminismo. Feminismo tem que ter respeito e humildade. É uma causa nobre. E você está transformando isso num circo, numa palhaçada. Porque você está aí no palco e eu estou aqui? Será que é isso? Ou você acha que você é atriz? Olha, até onde eu sei, para ser atriz, tem que estudar, e muito. Baixa a tua bola um pouquinho, porque as pessoas são iguais e merecem respeito da mesma maneira, da mesma forma. E o feminismo não é isso que você está fazendo aí, sendo mal educada, grossa, achando que a opinião dos outros não tem validade nenhuma. Pronto. Chamaria um comercial, né, para dar uma disfarçada. A Fátima abaixava o microfone e voltava pro palco bem assustadinha. Quando voltasse, ia ter lá no palco um pagodinho para dar uma disfarçada e mudariam de assunto. Programa ao vivo, né? Vai ter que dar uma contornada. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Ele não conseguiu se posicionar, e a hora que ele disse assim ainda que, eu não tô tentando explicar. Aí a Kéfera disse, tá sim, tá, olha aqui a professora, ó, e abraçou a professora, e a professora, poxa, você espera uma postura diferente da professora, né?
professora balançou a cabeça, deu uma risadinha e disse que era isso mesmo. Ou seja, as duas estão na mesma onda, né? O feminismo ridículo, o feminismo machista. Teve mais um caso, uma situação ali, que foi na hora que o ator, né, um ator que está agora nessa novela das 9, que é o delegado, né, ele quis dar uma força para elas. Para quê? Pior erro que ele fez. Ele disse assim, eu tenho uma filha em casa, tenho minha mulher e respeito as mulheres. Aí a Kéfera, para variar, disse assim para ele, você não tem que fazer isso por elas, você tem que fazer isso por você. O feminismo você não faz pensando nos outros, você faz pensando em você. Ou seja, está errada de novo. Ela está dizendo que o feminismo é egoísta. O feminismo se faz por você. Então, para que elas estão lutando num programa de TV? Diante de um público, diante de um auditório, diante de um monte de telespectador. Se é só para ela, fique gritando em casa. Feminismo você faz pelos outros, sim. Você se coloca no meio, você se posiciona, você tem direito de opinar, principalmente o homem, pensando nas mulheres que ele gosta. Ou seja, o radicalismo nessas feministas, né? E aí eu faço gasplaining de novo, porque elas parecem umas loucas mesmo. Como que vão ter um homem do lado delas? Quem é o homem que vai aguentar uma chata igual a Kéfera? Então ela quis dizer assim que não deve fazer pensando nos outros, não você vai fazer pensando em quem? Assim como todas as outras campanhas contra a homofobia, contra o racismo. É com esse respeito, é com você se colocando no lugar do outro, não só pensando em você. E a professora ali concordando com isso tudo. E aí ele ainda se sentiu sem graça, né, na história e disse, não, mas eu tenho sim minha filha, tenho minha esposa, eu penso nessas pessoas pelo respeito que eu tenho a elas. O que elas fizeram? A Kéfera e a Dona Heloísa, e a câmera sem querer foi até elas e voltou rapidinho. Assista o vídeo que vai ficar aqui na descrição, você vai ver isso. Elas começaram a rir, elas riram da cara deles se cutucando. Sabe aquelas adolescentinhas bobas que quando são descortadas, quando a opinião do outro diverge da delas, elas debocham? Debocharam da cara dele e a câmera automaticamente foi e voltou rapidinho, porque pegou isso, feio, ridículo. E aí nesse momento, que o pessoal ainda criticou bastante a Fátima, voltando nisso, ela também deu uma contornada, né? Quando a Kéfera disse assim, você não deve praticar o feminismo pensando nas mulheres da sua família. Você tem que agir com a causa, independente de você ter ou não mulher na família, né? E a Fátima veio, você pode ver isso, você vai perceber. E deu mais uma nela. A Fátima disse assim, não tem como ele não ter uma parente mulher, até porque ele nasceu de uma. Toma, Kéfera. Mas a Kéfera não se continha, ela não entendia, né? Quer ver mais uma situação? Deixa eu ver se eu lembro agora. Ah, sim, a Kéfera estava colocando assim a questão do abuso, do assédio e até o estupro por causa da roupa. O que a Fátima fez? Mais uma. Né? A Fátima disse assim que o índice de estupro nos lugares onde as mulheres usam mais roupa, o corpo praticamente todo coberto, é bem maior do que qualquer outro lugar. Ou seja, a roupa realmente não tem nada a ver com a situação de assédio e estupro. Mas ela não aprendia, né? Ela não aprendia, ela se metia, ela falava, vai ter que começar a se posicionar e não estragar a causa. Vocês estão estragando a causa. Aí não tem como as pessoas não se revoltarem. Tem muita mulher falando mal disso. Daí imagine os homens, que daí alguns não querem perder essa macheza, alguns até nem admitem mesmo que a mulher também, isso é besteira, né? Eles estão errados. Tomara que isso ainda consiga mudar. Por isso que é importante essa causa. Mas aí vem uma coisa, humildade e respeito. Feministas, vocês não têm que lutar sozinhos, vocês precisam das pessoas. Né? Ah, porque não é o seu lugar que fala, você tem que ficar quieto, escutar e complementar e calar a boca. Não precisam de ninguém para essa causa? Precisam sim, é uma união de homens, de mulher, de cachorro, de criança, todo mundo. E o próprio feminismo tem que parar de fazer essa separação ali dentro, porque a negra é mais, a branca é menos. Né? O sexo é feminino. A vagina é uma só, indiferente se é preta, se é branca, se é peluda ou se é raspada. Estão tornando um circo num assunto que é tão importante e tão sério. Vocês precisam sim das outras pessoas, precisam da opinião de todo mundo, tem que ter paciência para conversar com as pessoas que não entendem. Então, Kéfera, aprenda. A causa é nobre, é importantíssima, precisa de educação, precisa de respeito, e não é só tua, é de todos. Não tem que lutar sozinha. Professora, Dona Heloísa Buarque de Holanda, na verdade indiferente da profissão, né? Mas uma senhora, já com uma causa tão nobre, tem que ter uma posição mais bonita, uma postura, não rir da cara daquela pessoa que está ajudando na defesa da tua causa.
pegue as pessoas mais novas que estão do teu lado e estão extrapolando e dê um puxão de orelha, né? Adotou uma neta, eduque essa neta para que ela pare de fazer cagada na história que é bonita. Fale com mais clareza, tenha um pouquinho mais de discernimento nas coisas que são ditas. Wallace, dê a sua opinião sim, entenda, busque, se informe, tente compreender a situação, e todo mundo precisa disso. O machismo, no sentido ruim da coisa, ele já está ultrapassado, né? Não cabe mais a nós. Nós temos que ajudar e abraçar essa causa. Se posicione, né? Mas tenha atitude, saiba colocar a tua posição e o porquê dela, saiba falar. Fátima, você está se posicionando, né? Está tentando salvar algumas situações ali, mas é visível que algumas horas você não conseguia, não sabia nem o que fazer. O pessoal criticou muito, mas você se posicionou sim. Você várias vezes colocou a defesa da outra pessoa, a pessoa que foi inferiorizada ali no teu palco, porque algumas pessoas mal educadas acabaram se sentindo superiores e rebaixaram mesmo aqueles que estavam concordando com elas, agredidos, digamos assim, diante de um monte de gente, todo mundo viu. O programa ao vivo vai ser assim, vai ter sempre essas ocorrências, né? Ou outra alternativa vai ser gravar. Grava o programa, edita, passa no outro dia, né? Para evitar esse tipo de constrangimento para você, para teu público, para teus convidados. Pessoal em geral, voltando então ao feminismo, simples, bonito, uma causa nobre, o respeito, tem que existir essa igualdade, embora agora, século XXI, já está tudo totalmente diferente, né? Elas já estão conquistando esse espaço. Então, ter respeito por isso, ter respeito pela causa, ajudar a alavancar essa luta e ter humildade, né? Nas situações que você não entender, sentar com alguém, pedir opinião, se informar, ler, é tão fácil hoje em dia, né? Feministas, humildade e respeito com todo mundo, aqueles que já entenderam, aqueles que ainda não entenderam, fazer a luta bonita para conseguir um retorno rápido, porque com grosseria e com estupidez não se consegue nada nesse mundo, e não só nessa luta, em qualquer outra coisa. Faltou educação, faltou tudo. Muito lamentável ter que falar isso de uma situação que aconteceu onde tinha gente formada, super bem informada, professora, jornalistas, tudo ali no meio, e faltando o mais principal de todos, que é a educação. Espero vocês no próximo vídeo, com assuntos, espero que mais agradáveis do que esse. Não esqueçam de opinar, podem opinar, porque o canal é de opinião, e eu respeito a opinião de todo mundo sim, né? Mas também gosto de ser respeitado. E até a próxima!